Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. O tema está no capítulo 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Graças a Deus. Uma coisa eu tenho certeza, Ele tem avivado. Deus. Desde o começo. Isso Ele já tem feito muito antes de nós existirmos, graças a Deus. Existem algumas particularidades importantes relacionadas a este livro, e elas são bastante harmônicas até mesmo com outros escritos na palavra, no livro de outros profetas. É bom quando a gente tem um sentimento bem criterioso, bem investigador, e além disso ser benéfico para as nossas almas, e eu entendo que Deus, Ele se agrada disso. E nós procurarmos entender as razões, porque Deus faz assim, as perguntas, as respostas. Aí existe uma reflexão comigo, né? Como é que Deus aviva a obra dele? Os irmãos já pararam para pensar? É muito provável que naqueles maravilhosos momentos que vocês estavam com Deus, em alguma oportunidade tão maravilhosa, né? A gente fica pensando, como é que Deus aviva a obra dele? Primeiro a gente precisa pensar o que e quem é a obra dele, né? Na verdade, a obra dele somos nós. Cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Tanto individualmente como coletivamente. Ele tem as suas maneiras de agir na vida de cada um de nós, individualmente, e isso acaba ocorrendo como uma consequência coletiva, porque nós estamos aqui reunidos e em cada um Deus vem tendo um particular em que a obra dele tem sido avivada. E de uma maneira coletiva está aqui toda a obra do Senhor sendo avivada. Abacuque, assim como outros mais, ele foi lançado a um período de muito desespero, por razão das coisas que ele via e ele ouvia no seu tempo. Ele chegou até a clamar a Deus, ir em direção ao Senhor, fazendo ao Senhor perguntas, querendo entender. Não tem coisas na nossa vida que a gente fica sem entender? Não tem? Mas eu vou te dizendo já antecipadamente, nem tudo Deus se coloca na obrigação de dar resposta. Às vezes Deus responde, às vezes Deus não responde. Mas Abacuque, ele foi ao Senhor. Conforme nós vemos no livro, ainda que bem pequeno em relação a outros, mas de uma força tão extraordinária
porque o que mais me chamou a atenção nas meditações, porque isso faz parte da responsabilidade de cada homem de Deus que ministra a palavra, o que mais me chamou a atenção não foi nem a princípio diretamente a mensagem a respeito da obra avivada, mas sim das reflexões do coração de Abacuque, que elas são muito parecidas com o nosso coração. Abacuque viu isso tudo. A gente vê o capítulo 1, quando ele diz no verso 2, em forma de pergunta, não é? A Deus: até quando, Senhor? Olha que expressão, irmão. Você já falou assim com Deus? A gente tem que ter um certo cuidado, né? Senhor, até quando? O que você entende por até quando? Hein? Até quando? Deus, está demorando. Mas Deus demora? Deus demora? O mundo diz Deus tarda, mas não falha. Isso não existe. Isso não é característico do agir do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Mas tudo bem. A gente tem que ter cuidado para falar dos personagens bíblicos, porque eles também, aleluia, eles eram amados por Deus. Embora eles já existiram, e íntimas reflexões dos seus corações, que eram uma manifestação sentimental, ocorreram, mas eles eram amados por Deus. A gente pode ser um Abacuque no dia de hoje. Por conta das coisas que às vezes a gente vê acontecendo, muitos de nós já vivemos como um Abacuque. Mas o Senhor é misericordioso. E Ele diz: até quando? Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei, violência, e não salvarás? Perguntas feitas a Deus. Estas coisas levaram Abacuque a um desespero em ver a maneira como, isso que eu vou dizer agora faz parte do contexto histórico, não é? Em ver a maneira como a sociedade israelita estava vivendo, manifestando de uma maneira generalizada muitas injustiças. E foram estes atos que Abacuque, vendo, o levou a fazer essas perguntas a Deus. Até quando, Senhor? Isso não vai ter fim? Até quando isto vai propagar? Este progresso injusto, este progresso de injustiça. Agora você imagine Deus sempre tem uma resposta para o nosso coração, não é? E às vezes a resposta de Deus, ela não é como um diagnóstico de que o problema vai ter fim já. Mas Ele traz um consolo ao nosso coração, dizendo a nós para ter esperança, para ter paciência. Não é? Eu costumo dizer que às vezes, Deus não acalma a tempestade, mas acalma o coração do marinheiro. E Ele faz isso. E Deus responde para ele. Temos aqui essa palavra no verso 5, que também me chamou a atenção. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada.
Se os irmãos observarem bem, aqui já Abacuque está na qualidade de profeta. Na verdade, agora não é Abacuque diretamente falando, mas Deus. Por isso que é maravilhosa a Sagrada Escritura. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos. Deus está chamando a atenção de Abacuque, e Abacuque, consequentemente, como um profeta, dirigindo esta palavra a muitos outros, para que as pessoas se lembrassem do passado, em períodos em que a justiça não era real, mas a injustiça era operante, mas Deus entrou em ação. Isso desde o Egito, quando o povo era oprimido e Deus os libertou. Como diz a própria expressão, debaixo do açoite de Faraó. Em outros pontos mais, vede entre as nações e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Irmãos, observem, tudo isto é uma demonstração do coração de Abacuque, o estado que Abacuque chegou. Outros pontos importantes também que me chamou a atenção e que nos dá a entender é que às vezes a gente fica meio atribulado quando entendemos ou achamos que Deus está em silêncio, que Deus não está dizendo nada. Ou a situação no nosso coração, ela pode ficar ainda muito mais crítica quando ela ultrapassa este sentimento. Quando a gente acha que Deus está em silêncio, a gente ainda tem esperança que a qualquer momento Ele possa vir a falar. Mas às vezes o coração entra num estado tão terrível que chegamos a considerar que Deus não está presente. Que Deus não está conosco. Mas, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O fato da presença dele, muitas das vezes na nossa vida, não ser perceptível a nenhum de nós, não significa que ele está ausente de nós. Porque tem hora que a situação é tamanha que a impressão que dá é que Deus não está presente. Mas eu quero te dizer aqui, no nome santo de Jesus, Ele nunca esteve ausente da tua vida. Isso é uma realidade tão maravilhosa, aleluia e glória a Deus, que às vezes a presença dEle na nossa vida nem é notada por nós, mas é notada por alheios. Quem viu o quarto homem na fornalha foi Nabucodonosor, mas Misael, Azarias e Ananias não perceberam o quarto homem. Mas o fato de não perceber não significa que ele não estava com eles. Porque independente que você às vezes ache que você não sente, Ele te ama e caminha contigo na tua jornada. E às vezes você fica naquele aleluia, naquele estado que só Deus sabe. Acha até aleluia, acha até que está só. E tem centenas de olhos vendo Ele junto contigo. Quem sabe seria esse o estado de Abacuque? Até quando, Senhor?
Ele entrou num estado de aflição tão grande, foi depois que Deus falou com ele. Porque de alguma maneira nós entendemos pela palavra que ele foi consolado, mas até então o relato na palavra não é este. Pois, quando Deus disse para ele que para dar fim à injustiça, o Senhor suscitaria uma nação chamada Babilônia, aí Abacuque teve as suas considerações. Mas, Senhor, não é possível. Tudo bem que Judá é desleal, é infiel, está praticando injustiça, mas o Senhor vai usar uma nação pior do que a nação de Israel para poder servir de açoite, para servir de chicote, para servir de correção. Vai usar uma nação ímpia. Eles são mais ímpios que nós, porque eles não temem o Senhor. Mas Deus disse para ele, é eles mesmo que eu vou usar. Por isso Deus disse, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Era isso mesmo que Deus haveria de fazer. E tudo isso, nos observem bem, por isso que a princípio na palavra, eu deixei aquela bem resumida perguntinha para os irmãos, para nós refletirmos, como é que Deus aviva a obra dele? Porque eu sei que este tema, esta palavra, é uma palavra maravilhosa, e já por muitas vezes ela foi motivo de uma festividade, no sentido de trazer uma palavra sobre avivamento, sobre séculos no passado em que um avivamento glorioso aconteceu, e tudo isso é maravilhoso, mas eu queria que vocês, juntamente comigo, nos prendêssemos um pouco no texto e no contexto do tempo de Abacuque. Porque ele diz na oração, aviva, ó Senhor, a tua obra. E como é que Deus vai avivar? A palavra está dizendo, por intermédio de açoite, de correção. Em relação a esse momento de desespero de Abacuque, me chamou muita atenção algo relacionado à vida de Jó. Os irmãos observem bem, como pode as coisas, né? Haver um desespero porque era uma nação ímpia, uma nação incrédula, tanto que existe aqui mais uma parte na palavra que é tão forte, irmãos, tão forte, eu queria que vocês acompanhassem comigo no capítulo 1, quando diz assim, olha, verso de número 10. Escarnecerão dos reis, dos príncipes farão zombarias, se rirão das fortalezas, porque amontoando terras tomarão. E o 11, vocês podem todos ler comigo? Vamos lá? Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Tudo isso Deus já sabe. Olha a onisciência do Todo-Poderoso. Deus já sabe. Mas ainda assim, Deus vai fazer. Aqui era uma nação, eram homens. Agora vocês imaginem, no caso da vida de Jó, quem é que foi usado? Parece meio forte falar assim, né? Quem que foi a ferramenta? Quem que foi? Parece forte falar assim, né? É meio assustador. Mas, meus irmãos, vamos primeiro guardar na nossa mente e no nosso coração que o nosso Deus é soberano. Ele tem todas as coisas ao seu controle. Foi o próprio Satanás. Mas foi para castigar Jó? Não. Não foi para castigar. Aqui é castigo. Agora, imagine se lá não era para castigar e ainda assim Deus assim fez, ainda usou. E tem uma coisa que
É tão tremendo, irmãos. Meu Deus, como que a palavra é poderosa. Se você puder me desmarcar aí Abacuque, vamos dar uma olhadinha em Jó capítulo 10. Me veio aqui uma lembrança muito boa. Jó capítulo 10. Ou, na verdade, primeiramente, o capítulo 9 de Jó. Capítulo 9 de Jó. Os irmãos podem ler comigo o verso de número 22? Vamos lá? A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Agora vamos ler o 23. Vamos lá. Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. Está tudo no controle de Deus, irmãos. Não fica espantado com ela, não, tá? Ainda que use o próprio Satanás. Matando ele depois o açoite, ele se ri da prova dos inocentes. Mas esse riso aqui a gente tem que tomar cuidado como a gente pensa sobre ele, né? E está lá, o nosso irmão Jó. Quem era o açoite? Foi o próprio Jó que disse. Essa foi a sua consideração. Quem era o açoite? O próprio Satanás. Mas ele sabia? Não. Mas, na verdade, em todo o momento de tribulação na vida de Jó, que se abateram sobre ele e sobre a sua família, Jó nunca atribuiu ao acaso ou ao destino as coisas que lhe sobrevieram. A todo momento Jó dizia: Deus permitiu estas coisas. Então a minha e a tua vida não estão debaixo de acaso e nem de destino. Deus está escrevendo a nossa história. Por mais que às vezes ela seja, aleluia, meio incompreendida por nós. Mas tem uma coisa que eu queria te dizer com toda educação, tá? Porque o Moalém é assim também. Esse ato incompreensível, ou esta incompreensão, é uma manifestação clara da nossa insuficiência comum de entender os caminhos do Senhor. Os caminhos de Deus para nós, irmãos, às vezes, nós não entendemos. Só que tem uma coisa. É neste mesmo caminho que ele está fazendo o quê? Olha o tema. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele está nos tornando cada vez mais avivados. Tanto que você pode fazer uma reflexão. A dura prova, as duras tribulações, as grandes dificuldades, mas redundou em quê? Olha aí para você agora. Mais centrado, mais convicto, mais confiante, e se houver de vir alguma prova tal, ainda que venha, pela graça do Senhor, você vai vencer em nome de Jesus. E o Senhor traz estas palavras para Abacuque. Temos também essa expressão no verso 13, não é? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas? Imagine, Deus mudo. Deus mudo. Te calas. O senhor não está vendo? Há muitos que procedem aleivosamente e o Senhor se cala. Quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. Ah, mas está havendo aqui alguma coisa errada. Como é que pode? Está havendo uma inversão de valores. O ímpio faz maldade ao justo e o Senhor te calas. Não diz nada.
Meu Deus. Sabe por que isso é perigoso, irmãos? É claro que todos nós haveremos de vigiar, e vigiar muito com a nossa mente e com as nossas palavras. Porque é perigoso, às vezes, a gente dizer alguma coisa e atribuir a Deus alguma injustiça, dizendo que Deus é injusto. E Deus nunca é injusto. Ele sabe muito bem o que faz. E Deus, então, dá essas respostas para Abacuque. E depois agora vem a palavra dele, no capítulo 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Agora sim, Abacuque entendeu, não, Antônia? Agora ele descansou um pouco mais. Espera aí um pouquinho, agora eu entendi. Então as coisas são assim. Mesmo eu sendo fiel, mesmo eu procurando ser um justo, mesmo eu andando no caminho do Senhor, isto não significa que eu não haverei de passar por duras provas. Então eu vou descansar. Se Deus está propondo fazer isso, e se Deus está interessado em avivar a sua obra por intermédio deste ato, então eu vou ficar na fortaleza e vou vigiar até que eu seja arguido pelo Senhor. Meus irmãos, eu tenho 3 filhos homens. Quando eles eram menores, bem menores, aconteceu um fato com um deles. Um dos 3. Ele fez uma coisa que foi completamente reprovável. E eu, entendendo, na posição de pai, precisava conversar com ele. Então, ele até então praticou o ato. Eu descobri. Ele ficou quieto, não sabia que eu sabia, mas então eu me aproximei e me manifestei a ele, dando a ele a entender que eu já estava sabendo. E eu disse a ele que foi completamente incorreto o que ele havia feito. Lhe aconselhei e eu disse para ele o seguinte: diante daquilo que você fez, vai ser necessário um castigo. Eu preciso colocar sobre você um castigo para que você entenda e aprenda que isto é reprovável e você não pode agir assim. Ele inclinou a cabeça e falou: tudo bem, pai. E o que vai ser? Então eu disse para ele qual seria o castigo. Eu disse que eu isentaria de algo que ele gostava muito por um tempo indeterminado, até que a minha palavra se dirigisse a ele dizendo: você pode voltar a fazer isto. A partir do momento que eu disse aquilo para ele, nos observem bem, quando eu disse isto para ele, o que eu tirei dele era o que ele mais gostava. Ele abaixou a cabeça, ficou muito triste. E por vários dias eu notava a angústia, a tristeza profunda na face dele. Ele ficou tão triste que até o hábito alimentar mudou. E isso foram por dias. E eu vendo ele dia após dia naquele estado, deprimido, angustiado. Agora, atente para uma coisa que eu vou lhe dizer. Quando eu via essa situação, me vinha no coração o seguinte: eu não havia dito a ele por quanto tempo, mas o tempo indeterminado que eu disse para ele, eu sabia quanto tempo seria. Então eu pensei comigo o seguinte: eu vou reduzir esse tempo, eu vou diminuir, porque ele está demais para baixo, ele está se aniquilando. Eu vou diminuir esse tempo, mas ao mesmo tempo a palavra
de Deus veio de uma maneira forte ao meu coração, como que o Senhor me dizendo: se fosse eu, o teu Senhor, como tu achas que eu agiria? Agora, observem bem. Eu vê-lo triste, me veio tristeza ao coração. E por razão disso, eu achei que poderia diminuir o tempo do castigo. Mas ao mesmo tempo que aquela palavra de Deus me veio ao coração, eu pensei comigo: não, eu não posso fazer assim. O que eu determinei está determinado e vai se cumprir, porque vai ser para o bem dele. Mas Deus tratou comigo, meus irmãos, naquela ocasião de uma maneira tão forte e tão poderosa que o Senhor veio e me disse assim: meu Deus, que coisa linda que eu vivenciei. Meu filho, assim é comigo também. Eu permito um dos meus filhos, em algum momento de prova, mas se alguns pensam que eu saio rindo, alegre de ver o meu filho na prova, estão enganados, porque como um Pai Celestial, eu também me entristeço quando eles estão tristes. Que às vezes tem muita gente que pensa que Deus é tirano, né? Que Deus gosta de tirar a cinta e bater bastante, né? Mas não é bem assim não. Quando ele bate, é porque é necessário bater. Mas mesmo enquanto bate, ele também sofre, meus irmãos. Ele também se entristece. Sabe por quê? Porque ele ama, ele quer ver o nosso bem. Abacuque, os caldeus vão ser um açoite na minha mão. E eu vou bater, vou bater, vou bater, vou bater, vou bater. E sabe o que vai acontecer? A minha obra vai ser avivada. Porque tem obra, meus irmãos, por favor, tá? Não me interprete mal não, hein? Tem obra que para ser avivada só Deus bateu. Por que será? Ah, meu Deus, são mistérios. Tem coisas que são inexplicáveis. Mas é no bom sentido que eu quis dizer, tá? Porque eu vou voltar lá no livro de Jó. Tem um mistério lá, meus irmãos. Tem um mistério lá no livro de Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas a consideração do próprio Jó diante de Deus não era diretamente o que Deus disse dele. Mas Jó nunca ouviu e nem soube do diálogo entre Deus e Satanás. No livro de Jó não foi perceptível a Jó este diálogo entre Deus e Satanás a respeito da vida de Jó. Mas vamos olhar uma consideração de Jó, acho que vale a pena, né? Vamos lá? Vamos lá em Jó de novo. Lá no começo do livro de Jó, capítulo 3, do livro de Jó, Jó diz assim no verso 24 em diante: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Leiam comigo 26, vamos lá? Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. Sabe quando alguém vive de uma determinada maneira, que o vento está favorável a ele constantemente? E é bom. Mas chega um determinado momento em que ele mesmo tem em si um certo receio. Ou seja, um certo temor de que aquilo venha a acabar. De uma maneira misteriosa no livro de Jó, no livro de Jó, uma obra de avivamento que Deus estava fazendo em Jó, por conta do testemunho que o próprio Deus deu de Jó, poderia ser melhor, poderia ser mais aperfeiçoada. E foi o que aconteceu.
Deus permitiu aquelas coisas, naquilo que o próprio Jó disse que receava que viesse a acontecer. Mas quando veio, lhe veio em perturbação. Mas no que redundou tudo? O Jó, mais firme, mais íntimo, mais sólido. É uma realidade ou não? Sim. Capítulo de número 2 de Abacuque, vamos continuar. Verso 2: Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. 3. Todos nós leamos. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe quem foi que repetiu esta mesma palavra para consolar amados de Deus? O escritor aos Hebreus, séculos mais tarde, no capítulo 10 e no verso de número 37. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. O que Deus está falando para Abacuque? Abacuque, vai vir prova. Tem um detalhe aqui muito importante, viu? Vou abrir um aspas, tá? Todos me ouvindo bem? Às vezes Deus permite prova, e o livro de Abacuque nos mostra que mesmo que o justo esteja junto, Deus permite que o justo passe junto. Está aqui. Só que tem um detalhe. Os rebeldes são castigados com açoite, e os justos são corroborados com consolo celestial. Os que temem, os que amam, os que evitam o pecado, os que fazem de tudo para não desagradar a Deus, na hora que vem a prova, para punir o ímpio, para punir os maus, para punir os infiéis, eu posso te garantir, porque a palavra que diz não é palavra do irmão Alain, o Espírito de Deus consolará o teu coração. Não vai lhe faltar consolo, graça, na hora da prova, que você vai ter que passar junto com as pessoas que estão do seu lado, que estão recebendo açoite. Ei, meu irmão, Deus é tão misterioso, mas Ele faz isso. De uma maneira misteriosa, é inexplicável. Vamos dizer como Pedro, é indizível, não há como explicar. Vem graça e consolo no coração, para que você passe a prova e vença. Às vezes é uma perguntinha que sempre é feita, né? Estamos preparados? Estamos preparados, igreja? Se Deus permitir uma longa e dura prova, estamos preparados? Deus haverá de castigar com açoite, mas o justo, o que a palavra diz? Viverá pela fé. Eu não quero aqui ficar misturando coisas da vida cotidiana com a mensagem, mas só a efeito de exemplo eu quero dizer para vocês, tá? Ainda que não é desconhecido para vocês. Olha a situação como está, a nação, em vista dos protestos. Olha como está. Olha como está. E já existe suspeita até mesmo de uma guerra civil, por assim dizer, que pode vir a acontecer. Agora, observe um detalhe que eu vou te falar, porque eu estive refletindo, tá? Com todo cuidado, com todo zelo, veja bem. Existem atitudes certas por objetivos errados. Existem atitudes corretas por objetivos errados. Atitude certa. A população deseja que a passagem de ônibus esteja num preço mais acessível.
O que melhora é a saúde da nação, a educação nas escolas, e tudo isto, com toda certeza, é bom. Os nossos filhos serão beneficiados, a nossa família será beneficiada, a sociedade será beneficiada se essas coisas sucederem. Mas a razão primordial que nós devemos pensar é: por que é que o povo deseja isso? Por quê? É aí que as coisas mudam de figura. Sabe por quê? Porque não é errado desejar um bem-estar de vida social, mas na grande verdade, me entenda, tá? O mundo sem Deus, o mundo que não teme ao Senhor, deseja que coisas assim lhes favoreçam apenas para gozar o mundo aqui. Em relação aos salvos, a nós, é bom desejarmos que coisas que significativamente são comuns para a nossa vida venham a ser favoráveis a nós, sim. Mas nós temos uma primordialidade na nossa vida a ser pensada. É que se todas essas coisas se manifestarem favoráveis a nós, mas redundarem glórias ao nome de Jesus, aí sim. Mas o mundo não é assim. Não estão entendendo? Eu estou falando isso com todo cuidado, com todo zelo, porque essa é uma realidade. Melhor educação, melhor saúde, melhor meio de vida social. É bom. Então, como eu disse, desejos bons, mas por objetivos errados. Por quê? Porque de que adianta uma sociedade bem educada com boas escolas e enfiada no pecado como Sodoma e Gomorra? De que adianta as pessoas viverem uma vida completamente saudável, cheias de saúde, ótimos hospitais? Para que talvez não seja necessário ir lá medir uma pressão, mas a cada final de semana vão para os bailes, para os cabarés, para os prostíbulos, para os adultérios, vão se entregar a todo tipo de perniciosidade maldita neste mundo. De que adianta? É aí que está o passo em que a igreja precisa pensar. Protestos. Eles protestam em favor de coisas que vão lhes beneficiar. Mas a igreja, o protesto da igreja neste mundo é contra o pecado. A igreja protesta contra o pecado. O mundo protesta para que as coisas do mundo lhes favoreçam, mas a igreja protesta para que a injustiça espiritual tenha fim. E de que maneira? Almas salvas para o reino de Deus. A prostituta liberta, o ladrão liberto, o adúltero liberto, o homicida liberto, o mentiroso liberto. Aí sim, aos olhos de Deus, terá valor. Eu tenho que tomar cuidado, né? Porque, pelo amor de Deus, irmãos, eu não estou falando sobre política, nada não, tá? Mas se boa parte dos deputados, ou até mesmo dos governantes desta nação, ouvisse o irmão Alain dizendo isso aqui agora, acho que eles me mandariam degolar. Porque eles não entendem qual é o princípio real de uma vida. Antes de desejar que as coisas deste mundo lhes sejam favoráveis a si mesmo, para que tenham uma boa vida social, para gozar do pecado, o que deveriam desejar é que suas vidas fossem transformadas pelo poder de Deus. Então, vejam bem, olha aqui, ó. Veja bem se o livro de Abacuque não prefigura uma realidade, porque apenas as gerações passaram, mas a obra do mal sempre foi de uma mesma intervenção. Aqui há uma operação da injustiça, mas Abacuque, ele não está clamando a Deus em alta voz, em oração, em súplica, para que Deus traga para Israel, para Judá, uma mudança, uma transformação que venha favorecê-los com uma vida social maravilhosa. Desfrutarem de boas escolas, de bons estudos, de boa saúde, de uma boa condição financeira. Não é isso que Abacuque quer. Abacuque é um homem de Deus, é um servo de Deus. O que ele quer, Senhor? Aviva a tua obra! Aviva a tua obra!
O mundo, Senhor, ama o mundo, mas nós amamos a Ti. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente precisa ser muito responsável para falar essas coisas, né? Porque talvez eu possa ser mal compreendido, eu sei. Vocês acham que eu quero isso? Meus filhos, quantas vezes, né, irmão Moisés, reclamavam comigo, sabe, no período que eles estudavam numa escola pública, não se dizia o nome, em que professores eram subornados financeiramente para fazer de tudo para que eles tivessem boas notas, e com isso eles ganhavam pontos e uma determinada remuneração financeira, sem que a criança precisasse realmente estudar. Então, quer dizer, isso é uma injustiça. Por quê? A adolescência e a mocidade cresce sem conhecimento, e depois não tem uma capacidade cultural para competir no mercado de trabalho. Isso é o quê? Injustiça. Sabe por quê? É falta de amor. A pessoa faz isso pelo dinheiro, mas ela não pensa no futuro de alguém que ela está ensinando. Isso é falta de amor, porque o mundo é injusto. Então, os irmãos, observem bem. É claro que eu, irmão Alain, gostaria que para os meus filhos tenham boas escolas, bons professores, bom hospital, né? Uma vida social boa, mas observe bem. Nem sempre é assim. Meus irmãos, por favor, eu vou dizer uma palavra para vocês, tá? Entenda, viu? Olha, tudo está no controle das mãos de Deus. Pode ter o tanto de protesto que tiver. Se Deus quiser mandar um açoite no Brasil, nenhum governante muda nada. Se Deus quiser despertar a nação brasileira para voltar os olhos ao temor do Senhor, nenhum governante se coloca em pé para protelar o contra Deus. Não tem como. Você está dizendo que é uma que a gente não deve ir para a rua protestar? Eu não estou falando nada disso para você, me entenda. O teu lugar é num cantinho de oração e clamor a Deus. Ore e clame, para que quando as assolações se agravarem, você sendo um justo e você sendo uma justa, viva pela fé. Sabe o que significa isso aqui? O Kandolabassoriandahai, aleluia. No final do verso 4, veja aí, ó, capítulo 2. Eis que a sua alma se incha, não reta nele, referindo-se ao ímpio, mas o justo, pela sua fé, viverá. Pelo que viverá o justo? Responda aí. Pelo que viverá o justo? De novo, pelo que viverá o justo? Pela fé. O que serve de manutenção para a vida física? Um bom café, um bom almoço, uma boa janta, uma boa alimentação, uma alimentação saudável para a manutenção da vida física e para a manutenção da alma. Só a fé alimenta. E só quem tem fé é que pode ter a alma alimentada. Quem não tem fé, a alma está seca, sofrendo. Não há nem água e nem pão. Mas o justo viverá da fé. Essa palavra também foi expressada por Paulo em Romanos capítulo 1, quando ele diz assim, de fé em fé. Lembra lá? Acho que vale a pena ver, né? Não custa. Lá em Romanos. Lá em Romanos. Capítulo 1. Olha só, acho que é aqui mesmo, capítulo 1. Romanos 1,17. Veja bem. Romanos 1,17. Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Quando Paulo disse, como está escrito, ele se lembrou do que Abacuque escreveu. E escreveu aqui em Romanos. O justo viverá da fé, mas nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. É de fé em fé. Vamos lá? De fé em fé. O que significa? É por fé e pela fé. Por fé, pela fé. Por fé, pela fé. Ou seja, é uma fé contínua, sem interrupção. Pode o mundo se abalar, como no
Mas Abacuque disse, eu vou continuar confiando no Senhor, eu vou viver pela fé. Por isso, meus irmãos, aleluia e glória a Deus, que na mesma palavra, no capítulo 3 de Abacuque, no verso de número 17, ele diz, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Vamos analisar? Ele estava observando. E não adianta, o que Deus determinou estava determinado. Ia acontecer, o açoite ia vir. E junto com o açoite ia vir a escassez de todas as circunstâncias que os rodeavam. E faltando a circunstância, o ímpio morre, mas o justo vive pela fé. Com toda a educação, tá? Vamos lá. Circunstância. Circunstância. Carro zero, por favor, não me interprete mal, em nome de Jesus. Casa boa, saúde, um bom dinheiro na poupança, uma vida regozijante socialmente, tudo isso é circunstância. Toda a vida que é apoiada na circunstância, quando a circunstância falta, ela desfalece, mas o justo vive pela fé. Ele pode ser rodeado de circunstância, se a circunstância faltar, ele se alegra no Senhor, no Deus da sua salvação. Isto está a maravilha da vida cristã. Aleluia, glória a Deus. Isso é uma realidade tão grande. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Isso é uma realidade tão grande que nós vemos às vezes irmãos que amam o Senhor enfermos em nosso meio, diagnosticados pela medicina com uma enfermidade que os levará à morte, mas no entanto estão vivendo pela fé. Estão exultando, meu irmão Moisés, no Deus da sua... Eu sei que a Ana Cláudia, ela está se alegrando no Deus da sua salvação. Aleluia! Lamaia sora canalabás. Pode alguém te trair, ser infiel a você, te maltratar, te caluniar, pode faltar amigos, pode faltar tudo, mas o justo vai viver pela fé. Vai vir um açoite, Deus vai fazer o que tem que ser feito, vai o quê? Avivar a obra, vai avivar a obra, não vai ter jeito, Deus vai avivar. Então o negócio, se Deus quiser avivar, é por isso que às vezes, irmão, a pessoa devia dar glória a Deus, né? Você vê algumas pessoas às vezes, debaixo de correção, e às vezes a gente não entende o mistério. Posso dar um conselho para você? Você não fica encabulado comigo? Quando você vê uma situação que você não está entendendo, não fale nada. Fique de boca fechada. Amém. Aleluia. Você está me entendendo? Quando você vê uma situação que você não está entendendo, não fale nada. Deve ser por isso, deve ser por aquilo. Não fale nada. Porque você não sabe o que Deus está fazendo. Namando cai, riando senimicandarás. Você não sabe o que Deus está fazendo. Sabe o que levou Jó no maior desespero? Posso dizer? O que levou, minha irmã Antônia, Jó a um desespero maior? Porque até o presente momento, foi seus filhos, foi-se a fazenda e agora o corpo todo cheio de chaga. É luta ou não é? É povo ou não é? Mas até ali, a esposa falou, amaldiçoa Deus e morre, amaldiçoa ele e morre. Olha aí, que estado. E o que ele disse? Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Opa, mas não para por aí não. Daqui a pouquinho,
Vem primeiro um camarada lá chamado Bildade. Aí Bildade lança um argumento, irmão Christian. Jó, tua situação é terrível. Sabe por quê? Eu tenho aqui uma teologia maravilhosa para te apresentar, deste Deus tremendo. E sabe que teologia é? É que Deus, na sua soberania, Ele castiga o ímpio e abençoa o justo. O que Bildade quis dizer com isso? Vamos lá. Isso, irmão Moisés. Aí Jó pensou, bom, peraí um pouquinho, se a filosofia de Bildade é essa, que Deus castiga o ímpio e abençoa o justo, então eu sou ímpio. E aí Jó foi lançado em uma indescritível dor. Por isso que você lendo o livro de Jó, você entende que o coração de Jó foi tão abalado que ele foi questionar com Deus. Conselho do irmão Alain para você ser abençoado, em nome de Jesus, tá? Não dê ouvidos a vozes exteriores. Às vezes até o diabo quer atrapalhar o momento de prova de Deus na tua vida para te fazer melhor e para que o nome dele seja honrado. Tocando lá e a sura, manda casa. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor, sejas tu honrado na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da tua igreja. E não é sempre assim. Porque o que está escrito lá? Ele açoita tanto ao reto quanto ao ímpio. E depois, ele pega o açoite, quebra e ri da prova dos inocentes. Por que ri? A expressão ri não é chocarrice, não, isso jamais viria de Deus, né? É um riso alegre, é um riso satisfeito, porque ele está vendo a obra que vai redundar. Ele está vendo o resultado, o que vai acontecer. Por isso que tem aquela palavra lá em Provérbios que a esperança demorada às vezes enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. O que é árvore de vida? Tronco resistente, raízes profundas, galhos e ramos e frutos. Debaixo dela alguém pode descansar na sombra, alguém pode esticar a mão e pegar de um fruto e se alimentar. Tem alguns crentes no nosso meio, meu irmão, que passam prova, mas resistem pela graça de Deus, e eles são árvores de vida para nós, porque na sombra deles nós estamos, nos alimentamos do testemunho que eles dão, e Jesus é glorificado. Porque quando estivermos na mesma prova, olharemos e diremos, opa, meu irmão venceu. O Deus dele também é o meu, então eu também vencerei. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. Então, por isso que reflete-se o fim do livro nessa palavra. Que às vezes, vocês me desculpem, ela é pregada de uma maneira completamente diferente do que o livro de Abacuque diz. Ainda que a figueira não floresça, no curral não haja vácuo, que Abacuque está dizendo, ó, se vier o açoite, se vier a prova e faltar tudo isso, mas eu vou continuar dando glória. Vou continuar. Vou continuar. Sabe, irmãos, eu já vou terminar e veio no meu coração um desejo, eu queria que vocês tivessem paciência comigo. Eu tenho um hino que ele alegra muito meu coração. Aí eu quero ocupar só um tempinho bem resumido para vocês ouvirem. Eu não encontrava em lugar nenhum para comprar. Não tinha lugar nenhum. Aí eu lutei, até que eu consegui um lugar. E eu consegui, para ver que não é nem de vender, assim, é CD. Então eu vou pôr ali para o irmão rodar, para vocês ouvirem esta letra, este cântico aqui. Medite na letra, tá? E depois, aí o Senhor Jesus vai continuar o trabalho da maneira como Ele quer. Irmão, compra. Aí vocês meditem na letra desse hino, tá bom? Que vocês sejam
mais enobrecidos nas vossas almas, pela graça de Deus, e eu já agradeço a oportunidade em Cristo Jesus, meu Senhor. Pode ficar à vontade, viu, irmão? Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Agradecido seja o nome do Senhor. Palavra gloriosa para nós nessa noite. Agradecemos ao nosso irmão Alain, que Deus o abençoe, e também a cada irmão que cooperou conosco no dia de hoje, que Deus possa derramar ricas bênçãos sobre a vida dos irmãos. E desde já eu agradeço a oportunidade que me foi concedida e passo as considerações finais para o nosso pastor Xavier. Amém. Glória a Deus, que mensagem, irmãos. Palavra maravilhosa que fala aos nossos corações, é um despertamento. É o fim dos tempos, Jesus está falando. Eu estou voltando. Está sempre avisando as congregações, as igrejas, eu estou voltando. Estou voltando, igreja. Busca a minha face. Está nos alertando a cada dia, está falando conosco. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, ao ministério, os irmãos, todos que vieram, Deus abençoe. Parabéns à igreja, toda a igreja. Eu estava observando aqui, nós, a hora da palavra, todo mundo quietinho, ouvindo. Parabéns, igreja. Tem lugar que ele vai, as pessoas ficam andando para lá e para cá. Aqui dentro, lá fora, os irmãos estão atentos. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Como é lindo, irmãos, se nós estamos observando a palavra de Deus, comendo, se alimentando da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja. Então, de parabéns, irmãos. Conjunto Rádio Luz também, Deus abençoe. Está de parabéns. Continue assim, louvando e adorando o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Glória a Deus. A nossa irmã Lázia, a nossa que vieram, todos os irmãos, Deus abençoe. Os irmãos estão ali fora, nos perderam, não tem lugar para os irmãos aqui dentro, mas a recompensa com certeza virá para os irmãos também que estão aí fora. Deus abençoe, os irmãos estão ali no sereno, mas graças a Deus, Senhor, abençoe os irmãos. Essa paz maravilhosa, irmãos. A igreja é pequena, não cabe todo mundo, mas o coração é grande, tá? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor, ministério que vieram, os irmãos, nosso Moisés, que está aqui, Deus abençoe os irmãos, enfim, todos os irmãos. Os irmãos que nos ajudaram esse trabalho, a minha esposa nos ajudou bastante, mas minha esposa incansavelmente trabalhando para que nos ajudar. Eu estava trabalhando ali, ela está sempre nos ajudando, né? Isso faz parte do nosso ministério. Glória a Deus. Passamos Malão. Malão. Aqui, Malão, assim, para lembrar assim para o irmão. Em nome do Conjunto Rádio Luz, em nome da igreja, que Deus abençoe. Às vezes convidamos pessoas de tão longe, né? Pagamos passagem, hotel, coisas mais, jantar gostoso, né? Às vezes uma da casa, nada, né? Não, irmãos, aqui todos somos iguais. Quem vem de longe daqui também, somos iguais, somos irmãos. O mesmo céu nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos dar mais, se pudéssemos daríamos mais para os irmãos, mas é feito de coração. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã continua o trabalho aqui, irmãos. Amanhã às 19 horas estaremos aqui também. O aniversário da congregação. O pastor Afonso está aqui trazendo a palavra. Se eu permitir, o pastor Afonso estar aqui. Os irmãos que puderem, sei que amanhã vai ser difícil essa congregação liberar os irmãos, mas quem puder, Deus tocar nos corações, só vai vir quem o Senhor mandar, irmãos. Não adianta ver convidar, Deus convida, pede, mas se você não mandar, não vem ninguém. Mas quando o Senhor manda, a igreja é isso, né? Quem sabe Deus vai mandar os irmãos aqui, todos que estão aqui amanhã, e vai ser maravilha, né, irmãos? Como hoje, amanhã, vocês têm sido uma bênção, o Senhor tem abençoado esse trabalho na congregação. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de São Jesus. Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor, irmãos, também aqui nessa noite. Mais um aviso. Amanhã, na escola dominical, oração das 7h30 às 8h, oração. Das 8h às 8h30, café com Deus. 8h30 às 10h, escola bíblica dominical. Está sendo a bênção escola dominical, irmão. Você tem falado, né? Você tem revelado, tem mostrado a sua glória. Então, os irmãos das congregações, que amanhã também será normal esse trabalho nas congregações, mas não falte na oração e na escola dominical amanhã, na sua congregação. Tá, irmãos? Aqui também haverá o trabalho do Senhor Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Nosso irmão Daniel está orando para terminar. E o nosso pastor Wagner com a bênção apostólica. Amém. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, querido eterno Pai celestial, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer a Ti, ó Pai, por essa rica oportunidade,
o qual tu nos concedeu estarmos aqui na tua casa, Senhor, para louvarmos e glorificarmos o teu nome. Agradecemos a ti pela mensagem para os nossos corações esta noite. Agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor tem falado com o teu povo, ó Pai. Tu tem alertado a tua igreja, Senhor, nos últimos dias, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que a tua vinda está muito próxima. Pai querido, Pai santo, continue usando, Senhor, os teus servos, continue, Senhor, falando no meio do teu povo. Nós te agradecemos, meu Deus. Agora, Senhor, te peço também, ó Pai, leva o teu povo em paz e segurança para os seus lares, Senhor. Abençoa, Senhor, acampa os teus anjos ao nosso redor. Seja conosco, Senhor, e mais os trabalhos serão realizados ainda amanhã, ó Pai. Estende as tuas mãos, seja conosco e nos dê a tua bênção. Meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso amado Salvador Jesus e a viva comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus nas nuvens dos céus. E todos juntos vamos dizer em uma só voz: Amém. Amém.